Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast de Frente com Fabi, que agrega valor e conhecimento, fazendo você se divertir. Hoje, trazendo um convidado super especial. Ele é palestrante, ele é consultor em licitações e contratos administrativos. Ele vai trazer muitas dicas para você, licitante, que ninguém olha por você, que ninguém fala por você, né? Através do nosso tema balizador hoje, que é o mercado privado e as contratações públicas. As empresas licitantes estão preparadas para a nova lei de licitação 14.133? Com o nosso tema balizador, eu trago um convidado super especial e agradeço por você estar aqui. Rafael Ícaro, seja muito bem-vindo no De Frente com Fabi, episódio de número 5. Que legal, Fabi. Obrigado, agradeço essa oportunidade de falar um pouco sobre a licitação para o mercado fornecedor. E é um prazer estar aqui. Vamos para cima, dar estratégia, dica e, pelo visto, muita risada aí nesse podcast para o mercado fornecedor. Eu apresento De Frente com Fabi como o podcast mais versátil do Rio de Janeiro. E o Rafa tá falando agora que é o podcast mais alternativo do Rio de Janeiro. É do vinho, a água, a loucura, e vamos que vamos rir e brincar. Bom, Rafa, pra gente começar, eu vou pedir pra você escolher uma mensagem aí, abre uma página aí, que esse livro é bom, ele vai trazer uma mensagem, uma dica pra gente aqui, pra gente iniciar o nosso podcast. Para conseguir perdoar. Essa é a mensagem. Deixa eu colocar esse microfone aqui. Vamos lá, para conseguir perdoar. Para pensar. O perdão é um processo, um caminho. Primeiro você toma a decisão de não se manter presa à mágoa e ao desejo de vingança, nem de se manter prisioneira daquele que a feriu e a enganou. O perdão liberta ambos, aquele que foi ferido e aquele que feriu. Quanto à cura da ferida, isso demandará tempo, cuidados e compreensão. O tempo pode ser longo ou curto, e os cuidados são variados. Bons amigos, bons hábitos, boas orações, por que não? Bons podcasts, um bom orientador espiritual. A compreensão implica o entendimento das nossas limitações. Somos todos aprendizes e estamos sujeitos a erro. Por isso, precisamos de compreensão, perdão e correção. A compreensão também implica na valorização de tudo aquilo que já construímos ou de tudo aquilo que ainda podemos construir juntos. Afinal, vale a pena pôr fim a essa parceria, a essa amizade e a esse casamento? Assim, conscientes de nossas riquezas e fragilidade, perdoemo-nos mutuamente. Depois libertos, seguiremos adiante, aprendendo novas lições e substituindo velhos e maus hábitos por outros hábitos saudáveis. Que super mensagem aí para iniciar o nosso podcast com o nosso convidado querido Rafael Ícaro. Rafa, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, tá? Sou fã do seu trabalho, te acompanho na internet. Na verdade, eu iniciei a minha jornada aí através do setor privado. Pouquíssimas pessoas falam sobre o setor privado e você vem nessa pegada aí quase que diária, né? Levando aí um monte de gente atrás de você, desse setor que tem muito a aprender, principalmente agora com essa nova realidade mercadológica, e espero que eles se conscientizem disso, né? E com base nisso, queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre como que foi sua história, sobre como que você chegou até aqui, como é que tá a sua vida, quem é Rafael Ícaro por trás ali do Instagram. Conta um pouquinho pra gente. Legal, Fabi. Primeiro, ótima mensagem falando sobre perdão, menos em relação aos licitantes que não enviam proposta readequada e somem da fase competitiva de lança. Esse não pode perdoar, não. Tá? Mas, olha, eu comecei com licitações públicas, Fabi, com 14 anos, 14 para 15 anos, numa empresa de engenharia, de manutenção de ar-condicionado, e essa empresa sempre vendeu para a administração pública. Eu sempre quis trabalhar, tirar o meu dinheiro, né, ter aquele retorno e tudo mais. E comecei como aprendiz nessa empresa, e através dessa empresa eu comecei a crescer e sempre atuei na parte de licitação.
até virar o gerente da empresa e além de atuar na parte de licitação, na parte de segurança do trabalho, na parte de RH, uma pequena empresa, né? Então a gente acaba fazendo de cada um pouquinho, mas muito voltada para a parte do processo licitatório. Eu até costumo brincar que quando eu peguei a primeira vez um edital de licitação, eu vi lá 5, 6 linhas de uma CND federal que é tão simples para você emitir, eu fiquei super assustado, que eu não sabia realmente o que fazer. Caramba, mas onde que eu vou conseguir esse documento tão difícil? Aí um edital de 100 páginas, na época tinha muito edital escaneado também e tudo mais. Então comecei basicamente assim, hoje eu estou com 33 anos, 18 anos aí de experiência vendendo de alguma forma para a administração pública. Já passei por todas as fases do processo, desde a captação do edital até empacotar compressor de ar-condicionado para enviar para Maranhão, Manaus, para todo o Brasil. Então esse é um pouquinho da minha história. E hoje eu sou palestrante, professor, consultor, passando um pouco do conhecimento, né? Não adianta a gente reter o conhecimento, tem que repassar, ensinar, mostrar que tem como viver de licitação pública, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, que é o meu foco principal. Pô, Rafa, e aí tu largou esse grupo econômico que você trabalhava em dado momento e se jogou no mercado para empreender sozinho, ou você ainda... Virou meu cliente, virou cliente da minha empresa de consultoria em licitação. Gente, ó, vamos empreender aí, Rafael Ícaro, várias dicas aí de mercado. Virou meu cliente. Então hoje a gente tem algumas vertentes lá em relação a segmentos, respeitamos inclusive a questão da empresa única, né, do segmento único. Eles atuam no estado do Rio de Janeiro com manutenção de equipamentos e sistemas de ar-condicionado, desde equipamentos simples, como um ar-condicionado de janela, um split, como equipamentos 3 vezes dessa sala aqui, que é uma centrífuga gigante, que é possível fazer manutenção de ar-condicionado, e tem órgãos públicos que possuem esse equipamento e precisam de empresa para esse tipo de manutenção. Cara, que maneiro. Aí você chega a fazer a licitação para eles mesmo, ou você só capacita, orienta? Não, faço a licitação para eles. Analiso o edital, verifico documentação, participo do processo. Inclusive, para essa empresa em específico, eu faço inclusive a parte de faturamento. Então, toda a documentação dos perfis, né, dos funcionários que ficam alocados em relação à dedicação exclusiva de mão de obra, eu recebo da empresa a documentação, vale transporte, vale refeição, relatório mensal, faço todo esse processo de faturamento para que a empresa possa receber em dia. Inclusive, depois a gente pode dar algumas dicas aí pro pessoal. Cara, que legal. Faz meio que a gestão mesmo do contrato, gestão do contrato, né? Da gestão parte do contrato. administrativa. As empresas estão terceirizando isso. É bem legal essa sacada, né? Essa pegada é bem legal também. É uma oportunidade, com certeza. Claro que se você nunca fez, é difícil você assumir essa parte do processo. Né? Realmente é muito mais difícil. Mas se você já tem essa experiência, é uma vertente que você pode abrir na sua consultoria em licitação. Essa parte de gestão de contratos, gestão de atas de registro de preços, com certeza. É isso. E senhores licitantes, vamos abrir a mente aí, né? Pelo amor de Deus. Vamos ver que a gente precisa de apoio técnico para poder auxiliar, orientar, ainda que não seja para si, né? Ainda que não terceirize, mas para poder qualificar, capacitar os seus, né, Rafa? Porque a gente vê, de fato, pela administração pública, uma galera muito aquém, né, dessa realidade de praticar, de saber fazer exatamente. As pessoas emitem uma nota somente, não sabem nem o que é certidão para compor, não sabem tampouco o relatório ali de execução mensal para poder compor aquele processo de pagamento. A galera tá muito aquém mesmo, né? Muito, muito, muito. E muitos licitantes ainda acreditam que você precisa manter a sua documentação de habilitação apenas na etapa de julgamento de habilitação. E, na verdade, os documentos de habilitação eles têm que ser mantidos em toda a execução contratual. Inclusive sendo enviadas normalmente, isso até vem no edital de licitação, na minuta de contrato, mensalmente. Então, por exemplo, documentos básicos para envio, você vai enviar sua nota fiscal, boletim de medição, relatório de atividade mensal, vale transporte, vale refeição, ponto eletrônico ou manual. Se tiver conta vinculada ou pagamento por fato gerador, você vai enviar isso também mensalmente. E as próprias certidões. Folha de pagamento. Então, toda essa documentação tem que ser enviada mensalmente para que a empresa realmente possa comprovar que ela está quite ali com os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, tributários. Tu pega muita empresa demo com dedicação exclusiva de mão de obra? Não, até que não. Atualmente,
atualmente só temos uma empresa, que é essa de manutenção de ar-condicionado. Volta e meia aparecem algumas empresas solicitando proposta de limpeza e conservação, vigilância patrimonial, até mesmo manutenção predial, só que acaba não fechando, não está disposta a investir. Aí a gente também não está disposto a fazer caridade. Nunca, sob nenhuma hipótese, pelo amor de Deus. Ô Rafa, tu ama o que faz, né? Hã? Tu ama o que faz, né? Com certeza. Hoje eu vivo, na verdade eu sempre meio que vivi licitação. E a pandemia é que foi basicamente um divisor de águas para mim. Um pouco antes da pandemia eu já tinha me inserido no digital, já tinha feito um Instagram no final de 2019, sendo que a pandemia acabou alavancando mais ainda, né? Já acabou ficando mais conhecido e soube aproveitar essas oportunidades aí, e hoje, graças a Deus, eu consigo ajudar muita gente, Fabi, muita gente. Caraca, é muito bom isso. Eu tô vendo aqui, tô sentindo a tua energia e eu sou uma pessoa muito de energia, sabe? É muito bom mesmo. E nessas semanas assim que eu tô meio vulnerável, é muito bom a gente sentir uma pessoa que ama o que faz e que ama a licitação, assim, sabe? Que fala com amor, que é bom você ajudar as pessoas, que é bom você conseguir orientar, que é bom você ajudar empresas. Tem muitas empresas perdidas também, sabe? Sem norte e com potencial de muita coisa, sabe? E as pessoas realmente não têm expertise, não têm conhecimento, não têm competência técnica para poder fazer acontecer, né? E aí, através desse amor, através dessa generosidade, através do conhecimento, da experiência, óbvio, né? Você conseguir oportunizar as pessoas a se inserirem nesse mercado ou se manter e colaborar até com a administração pública. É muito bom, sabia, ver isso? É muito interessante, né? Ô, Fabi, você não tem ideia, assim, do que você receber uma mensagem e falar, Rafael, caramba, você salvou minha empresa, você salvou a minha vida. Não são todas as pessoas que reconhecem e até mesmo vivem isso, né? A gente, quando ensina algo, a pessoa que está ali apta a aprender, nem sempre ela está apta. Ela está apta a querer uma facilidade. A gente estava até conversando um pouco nos bastidores, né, sobre isso. Só que, por exemplo, eu tenho uma aluna que é a Silvana. A Silvana, quando ela entrou num curso lá atrás, a gente fez uma exceção para ela na época, parcelou via boleto e tudo mais. E depois de um tempo eu soube que ela só tinha dinheiro da conta de luz. Ela pagou o primeiro boleto para entrar no curso. E já fica até o convite aí depois, se você quiser conhecê-la. A Silvana hoje, ela tá ganhando licitação de milhões de reais. Não é marketing digital, gente. Posso passar o Instagram da Silvana aí para vocês. Ela tá ganhando, assim, e ela atua coincidentemente com manutenção de ar-condicionado. E ela é de um município de Santa Catarina. Ela e o marido dela. E a última vez que eu falei com ela, ela falou assim, Rafael, inclusive estou importando mão de obra do Rio de Janeiro, porque aqui tá sem mão de obra para mim. Tá chegando aqui um engenheiro, um técnico, alguma coisa assim pra mim, para poder impor-lhes. Nossa, aquilo pra mim, cara, quando eu recebi a mensagem, eu contei pra minha esposa, porque eu adoro compartilhar essas situações com a minha esposa, e é surreal. Há possibilidade, tem como conseguir, só que não existe facilidade em qualquer mercado, não diferente na licitação. Tem que estudar, tem que absorver e tem que colocar em prática. E surgindo dúvidas, vai tirando dúvida com o seu mentor. No caso que você presta consultoria, você tem os seus clientes não te procuram para tirar dúvida, você é como uma espécie de uma mentora. E eu faço isso tanto com os meus clientes como com os meus alunos também. Você faz mentoria também, né, Rafa? Sim. Temos os cursos, as mentorias. Inclusive teve um curso agora, dia 5, né, que você falou comigo, né? Dia 5 de março. Na verdade, é um curso da Nova Lei que está correndo. Né? Nós tivemos a primeira aula na segunda aula ontem, e semana que vem, segunda, terça e quinta à noite. Curso da Nova Lei de Licitações. São online? São online. E são gratuitas ou... Não, são pagas. É um curso pago da Nova Lei de Licitações que a gente está fazendo, está gravando e disponibilizando para acesso vitalício para os alunos. Alô, licitantes, vamos lá, minha gente, vamos lá se qualificar, se capacitar, buscar conhecimento aí. Rafael Ícaro aí ajudando aí. Momento merchan. Tem desconto, hein? Tem desconto aqui. Pelo amor de Deus. Vamos lá buscar conhecimento aí através do nosso amigo, que realmente você faz um corre muito legal na internet, não só na internet, no mercado, né, Rafa? E vale a pena ser referenciado, porque as pessoas estão carentes disso, né? Então, com base nisso, nessa introdução aqui maravilhosa que fizemos, através do nosso tema balizador, né?
que é o mercado privado e as contratações públicas, as empresas licitantes estão preparadas para a nova lei de licitação? Vou te fazer uma pergunta. Essa pergunta a gente fica aqui até amanhã conversando sobre essa pergunta. Como você analisa o atual cenário, Rafael? As empresas licitantes estão preparadas para a aplicabilidade da nova lei de licitações, 14.133? Excelente pergunta, Fabi. Se eu chegar para você e falar assim que estão preparadas, eu obviamente vou estar mentindo. E se eu falar também que não estão preparadas, eu também vou estar mentindo. Eu posso trazer de repente um mero percentual aqui. Digamos que 10% tem se preparado e 90% não. Não tem se preparado, não tem buscado algum tipo de conhecimento em relação à nova lei de licitações. Eu sempre gosto de trazer os exemplos, como eu trouxe da Silvana. Eu ontem recebi uma mensagem, acredito que seja uma pregoeira, uma agente de contratação, recebi no Instagram, e ela falou assim: Rafael, por favor, oriente os seus seguidores para que eles acompanhem o chat da sessão pública, porque eu hoje acabei de desclassificar, inabilitar um monte de licitante porque não atendeu ao chat. E vários desses licitantes não apresentaram declaração, eu dei a oportunidade para eles, para que eles pudessem apresentar através de uma diligência, só que sumiram. Então você vê, às vezes, até o desespero da própria administração pública em relação aos licitantes que estão participando do processo da nova lei de licitações. E algo que eu venho falando, Fabi, que é o quê? Nós tínhamos no decreto 10.024, quando eu iria cadastrar proposta, eu tinha que cadastrar proposta eletrônica, proposta anexada e os documentos de habilitação. Agora, na nova lei de licitações, digamos que está muito fácil participar de processo. O que nós tínhamos antes, no decreto 5450, que é só cadastrar a proposta eletrônica. E aí o licitante que participa de muito processo, ele vai cadastrar 1, 2, 3, 4, 5 por dia. No dia seguinte, ele vai ser convocado, mas ele já vai estar participando de mais 5. E aí ele não vai estar atento. Então, isso acaba prejudicando a contratação pública, obviamente, o próprio licitante. Primeiro, que ele deixa de levar o item do processo licitatório e ele está passível de penalidade, de tomar uma multa, de ser impedido de licitar. A administração vem se capacitando e você sabe disso. Então, a tendência é que esses licitantes, em dado momento, eles sejam penalizados e não possam participar de outros processos licitatórios. Legal, interessante você já trazer já um dado assim estatístico de 90% não e 10% sim, porque eu acho razoável até, sabe? Porque muitas pessoas que eu converso falam assim: não, Fabi, eu vou seguir o que está no edital, eu não preciso aprender nada. Sério, no mercado privado eu ouço isso. E isso me dá uma dor, assim, porque eu vou te fazer uma pergunta lá na frente, então eu não vou entrar no mérito, mas caramba, o licitante ele precisa, porque ele tem a obrigação, né, até de orientar ali, pelo princípio de eficiência, orientar a administração pública, principalmente nas questões técnicas trazidas ali de forma equivocada, muitas vezes, para dentro do instrumento, né, convocatório. E eu vejo, sim, a galera meio que levantando a mão e falando: cada um por si, Deus por todos, e vamos que vamos. E assim, tu traz um dado estatístico que me surpreende até, porque então você já tem contato com pessoas que estão buscando realmente entender como é que funciona o novo ordenamento aí para poder aplicar e para poder participar das licitações, né? Sim, é um dado estatístico interno, tá? Não é, aprovado pelo MEC. mas é um dado interno que, pelos cursos que a gente tem concedido, pelas palestras, né? Via quantitativo de pessoas buscando informação. E outro lado de participação dos próprios certames, nas nossas consultorias, nas nossas assessorias, e também de receptividade em relação às mensagens das redes sociais. Assim, é uma loucura, né? E a gente está vivendo um momento tão delicado com a 14.133, porque nós tínhamos vários regulamentos do pregão eletrônico, quando surgiu o decreto 10.024, e vários municípios utilizando o decreto 10.024 como balizador, como regulamentação. Só que agora é diferente. Agora nós temos a nova lei e cada município regulamenta da sua forma. Ou seja, imagina 5.550, alguma coisa nesse sentido, regulamentos diferentes. Como só aqui no Rio, imagina 91. Cara, tu imagina o Tribunal de Contas, com que ódio que ele vai estar para poder verificar 91 municípios cada um com regulamento diferente, alguns regulamentos com 700 folhas, com 700 artigos. É absurdo.
É absurdo. E fora que, quando a gente fala de mercado fornecedor, nós temos a 14133, que está na utilização plena, só que ainda temos licitações correndo e contratos correndo, atas de registro de preços correndo pelas leis antigas. Ainda temos a lei das estatais, que cada estatal possui um regulamento interno de licitações e contratos, e ainda temos o Sistema S. Então, assim, o mercado, ele sim enfrenta um grande desafio nesse momento e a tendência realmente é piorar. E quem não buscar conhecimento, quem não buscar ajuda, vai se tornar cada vez mais difícil de atuar nas vendas públicas, porque em dado momento ele realmente vai ser penalizado. Aí vai falar assim, caramba, trabalhar com licitação é muito ruim. Primeira licitação que eu participei, fui penalizado só porque eu não enviei um documento, olha só. Mas ele não pensa o lado do órgão, né, que está lá o pregoeiro aguardando as 2 horas para receber o documento, o licitante simplesmente sumiu. Cara, essa questão também Na verdade, assim, eu acho que a questão cultural, eu vou citar mais uma vez aqui o Peter Drucker, que eu amo, né? A cultura realmente engole a estratégia todos os dias no café da manhã, engole. O pregoeiro, foi falar com você isso no Instagram, eu imagino a aflição dele. Mas, poxa vida, eu sou, sabe aquela pessoa que participava de pregão raiz? Sou eu. E, cara, a galera não desconstruiu isso. E vem o mercado todo de pregão presencial, né? Pregoeiro quase te tacando um negócio na tua cabeça para você poder firmar o ponto ali na sessão pública. E agora eles foram para o pregão eletrônico, né? E tem município que até hoje ainda não fez um pregão eletrônico e eu faço consultoria nesse município, boa tarde, ninguém merece. Alguns municípios assim. E a galera não desconstruiu essa cultura do presencial. E aí o pregoeiro, muitas vezes eu participei de licitação aqui para cliente meu também, muitas vezes, mais a Epifânia. Ela, poxa, ele não fala nada, ele encerrou, ele não sei o que, ele não se comunicou, Cara, o pregoeiro não fala nada. A gente vai naquelas mensagens eletrônicas ali do negócio, você fica desesperado, porque aquilo vai te dando uma angústia. Quando é uma licitação, que o cliente quer muito e te recomenda, e aí você precificou ali com um percentual interessante, né? E aí você quer, lógico, ganhar pro cara, porque muitas das vezes a gente tem um valor ali balizador, né, para poder ter o cliente, e a gente ganha, né, pelo êxito, muitas das vezes, um percentual sobre êxito. Mais ou menos o mercado oscila nesse formato. Alguns fazem assim, outros fazem diferente, mas meio que regra de jogo é assim. Então tu quer ganhar, porra. E aí você não estabelece uma comunicação de jeito nenhum com o pregoeiro no pregão eletrônico. Eu acho que isso é uma via de mão dupla, assim, e as duas, tanto a administração pública, tanto o setor privado, precisa se conscientizar disso, né, Rafa? Com certeza, com certeza. E tem um apelido, né, para esse pregoeiro, que foi até concedido pela professora Priscila Vieira. Conhece a professora Priscila? Que é o mestre dos magos. É o pregoeiro mestre dos magos. Que ele chega de manhã, dá bom dia, e aí só volta no final do dia para dar boa tarde. É um absurdo isso, é um absurdo, né? E claro que o nosso foco aqui é licitante, mas a administração pública, ela também precisa se capacitar. E a gente acaba encontrando tanto editais aí citando 2 leis, muita coisa errada nos editais de licitação que estão sendo publicados, né? Em vários editais. Existe até uma estatística também interna que 99,9% dos editais possuem algum tipo de erro. Pode ser um erro que vai impactar na elaboração da proposta ou não, um erro básico ali, mas possuem algum tipo de erro. Entende? E aí tu pede um esclarecimento ou fala alguma coisa, erro material, sai conforme item 2.5.3 do edital, aí tu, tá bom, mas não entendi nada, mas tá tudo certo. Vamos participar, sim. Realmente é assim que funciona. Então, assim, o erro realmente existe na administração. Tem um caso até de um pregão que eu fui ver no PNCP. Estava lá no PNCP a publicação era uma concorrência eletrônica e estava no PNCP escrito concorrência presencial, modo de disputa fechado, aberto. Aí eu baixei a concorrência, fiz isso até numa live ao vivo no Instagram. E aí mostrei pro pessoal, caramba, gente, olha só, você vê que existe erro. Primeiro, a data que está no PNCP está diferente com a data do edital de licitação. Já começa um erro. Segundo, não é modo de disputa fechado, aberto. No edital estava aberto e fechado. Aí eu fui olhar no portal eletrônico, era aberto e fechado. E não era uma concorrência presencial. E no PNCP estava constando concorrência presencial, era uma concorrência eletrônica. E aí você vê, pode parecer erros bobos, mas não são. Vão impactar diretamente. Ou seja, aquilo que está sendo alimentado pela administração do PNCP tem que
trazer uma coerência, tem que trazer uma legalidade em relação ao documento que ela está anexando lá no PNCP. Porque senão, qual é a validade jurídica disso? Entende? Então, assim, a administração, ela realmente também tem que buscar muita capacitação, muita capacitação. Não, o momento é disso, é de capacitar, é de aprender, e fugindo assim, eu fico meio preocupada, eu vou fugir um pouquinho disso e vou para a saúde. Eu fui essa semana com a minha irmã e já tinha estado com a minha mãe numa unidade de saúde que a minha mãe cortou o dedo, aí a gente foi na UPA da Cidade de Deus aqui para minha mãe poder tomar, acho que ela tomou 4 pontos, que ela se machucou com vidro, foi horrível. E aí quando eu cheguei lá, Rafa, foi em dezembro, aí eu falei, vou entrar com a minha mãe, de acordo com a lei que foi promulgada agora, 14.000, acho que é 737 ou 437, não me lembro da lei direito. Aí, que lei é essa? O pessoal pra mim, na Cidade de Deus, eu fiquei com medo, né? Aí eu falei, não, mas a lei que foi promulgada agora, que dá direito a toda mulher ser acompanhada em procedimento, até no CTI, de ser acompanhada, né, para poder fazer qualquer atendimento hospitalar, em qualquer unidade de saúde do setor público do setor privado. Não me deixaram entrar. Caramba. Depois, nem eu nem minha irmã, as meninas estavam também, não deixou ninguém entrar. Aí depois eu fui lá com um jeitinho brasileiro, né, que no Brasil a gente consegue, e fui lá e entrei, fiquei com a minha mãe com a mão pra cima, sangrando, coitada, já não conseguia nem segurar, e aí eu fui lá segurar, enfim, dei um jeito e fui lá ficar com a minha mãe. Aí essa semana eu tive no hospital com a minha irmã, que a minha irmã foi fazer uma biópsia, aí, da tireoide. Aí foi anteontem, foi na quarta-feira. Aí a gente chegou lá, aí eu falei, eu posso ver, posso assistir, né, não sei o que, de acordo com a lei, tal, não sei o que, acadêmica de direito, né, Pode tudo. Pode tudo, não sei o que. Aí eu, não. Aí eu, oi? Por quê? A lei foi promulgada dia 27 de novembro de 2023. Aí eu falei, não, posso. Artigo, não sei o que, comecei. Aí ela, não pode, vou ver com o médico, se o médico autoriza. Caramba. Aí eu falei, minha filha, você é menina. Aí a Epifânia virou pra mim e falou assim, pelo amor de Deus, não fala nada, que eu vou... Olha só o que minha irmã me falou, Rafa. Eu vou ficar com medo de um médico ter alguma represália, alguma coisa assim, de um médico me destratar. Aí, é absurdo, né? Aí eu não requeri os meus direitos, porque eu fiquei com medo da minha irmã sofrer na mão de um médico numa unidade de saúde privada. Cara, eu me senti tão... Impotente. Inútil. Porque eu pensei assim, cara, aí eu falei, aí a gente sentou e falei, pelo amor de Deus, fica quieta, depois a gente reclama, depois a gente não sei o quê. E ela tava me falando agora na hora do almoço que ela ligou pra lá pra poder reclamar, tudo mais, pra ouvidoria, né, do plano de saúde. E aí o plano de saúde também não sabia. O pessoal da ouvidoria. Caramba. O caos. Aí eu falei, gente, tá tudo errado. E é estrutural. Como que você promulga uma norma nesse sentido? Óbvio, por pressão da sociedade, por tudo que a mulherada tá passando, uma gestante fazendo uma cesariana no centro cirúrgico, a anestesia estuprando ela. Cara, né, eles precisam fazer alguma coisa. Foi um absurdo, é repugnante, um absurdo, sinceramente, não tem outra palavra. E aí o legislativo vai e faz alguma coisa, né, o executivo vai lá, sanciona, a lei é promulgada, e não é aplicada. Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém faz nada pra... Nada. O Ministério da Saúde, a ANS, alguém tem que fazer alguma coisa para poder, pelo menos, informar que essa lei tá em vigor. Fabi, vou te falar um negócio. A gente tá vendo um mundo que tem que cair uma bomba atômica e renovar todo mundo. Eu falei isso com a minha esposa esses dias, porque é tanta inversão de valores. É absurdo o que a gente está vivendo. Ou seja, você está certa, você não pode falar porque você realmente tem medo de uma represália e pode acontecer, e realmente pode acontecer. Ou seja, tudo é inversão de valores. Você vai buscar o seu direito, você fica com medo, com receio de cobrar. É a mesma coisa que se eu te emprestar dinheiro, aí você está 1 ano sem me pagar, eu vou te cobrar e você briga comigo. Entendeu? Você me dá um tiro porque eu tô te cobrando. Cara, mas você que tá me devendo, não sou eu que tô te devendo. Né? O mínimo que você tinha que fazer era me pagar. O mundo tá assim, as pessoas estão assim. A maioria das pessoas, a maior parte da população, não é só no Rio de Janeiro, está assim. É absurdo o que a gente tá vivendo. Às vezes realmente é mais fácil cair uma bomba, já mudou totalmente, né? Eu vou virar um... Aí realmente eu poderia... Mas realmente é uma bomba atômica, acaba com todo mundo e todo mundo nasce de novo, bota um ser humano aí no mundo, Deus, e vambora, porque tá muito difícil, cara, viver num mundo desse, tá muito difícil. Cara, eu imagino sua mulher, a sua esposa,
tendo neném lá, não sei o quê, e você querendo exercer um direito de acompanhante e o pessoal te cerceando esse direito legal, né, que a gente acabou conquistando por uma pressão social, e não pode porque o Estado ele vai lá, joga uma lei, cospe uma lei lá no meio de todo mundo, e não cria critérios e condições para que ele possa... E não informa, né? Não distribui a informação, não conscientiza. Acho que nesse caso, Rafa, sinceramente, não é nem só uma questão de conscientizar. É uma questão de criar mesmo condições, e eu acho que isso deve acontecer com a 14.133, e é por isso que eu estou falando isso, que eu entrei nesse sentido. Tem que criar condições de fiscalizar mesmo, efetivamente, por que aquilo não está sendo aplicado, não está sendo aplicável, por que aquela estrutura está tão engessada, sabe, que não está conseguindo aplicar aquilo. Tem alguma merda. Porque quando a lei nasce, né, é por uma pressão, por uma necessidade ali constatada socialmente. Cara, a gente tinha uma lei de 8666... 30 anos. Cara, que veio completamente estruturada ali da ditadura militar. Vamos trabalhar com a realidade? Vamos focar na realidade? Né? A lei, a lei ela foi promulgada ali antes da internet, antes desse boom da globalização, Sim. Antes, né, tava ali no meio de não sabia nem para onde ia, para onde ficava. A gente precisava de uma outra norma. A gente precisa culturalmente expandir os nossos horizontes. E aí, as pessoas, além de resistência, eu acho que é mais uma questão estrutural e de governança mesmo, que o Estado, né, não publicou a lei, não fez a gente receber a norma 14.133, e eu acho que ela é maravilhosa, traz a ciência da administração, um casamento assim, entre as ciências, a administração e o direito. Eu acho incrível isso, só que precisa dar meios para que a gente consiga aplicar, né, Rafa? Assim como essa lei aí da saúde, para as mulheres terem direito aos acompanhantes, né? Porque a lei não determina, salvo engano, se precisa ser homem ou mulher. Ela pode ter o acompanhante dela. E quando a mulher não leva o acompanhante, o hospital tem que nomear um acompanhante para ficar com ela, para ela não ficar sozinha, para ela não sofrer abuso de nenhum setor, tampouco sexual. E as pessoas nem sabem, as pessoas não sabem como. E quando você vai reivindicar o teu direito, tu fica com medo. Esse aqui é o pior. Acho que é o pior. Você fica com um sentimento como se você tivesse errado. Aí, né? Tu joga isso, né, para 14.133, você chega também numa prefeitura, que é onde eu circulo mais. Aí você conversa com o servidor, você conversa com o fiscal de contratos, né? Olha, com a nova lei de licitação, as coisas não são bem assim, não sei o que, não. A gente já tem jurisprudência, a gente já tem não sei o que, a gente não. Aí ele fala, não sei o que eu posso fazer. É difícil. Não, é um cenário... Não, com certeza, muito difícil, principalmente em municípios. Você pega, às vezes, até municípios, até fora do Rio, mas município com 2.000 habitantes, com 4.000 habitantes, com 5.000 habitantes. E eu tenho uma aluna, o Fabi, que é a Dawane. Eu não me recordo qual é o município dela, mas eu sei que tem menos de 5.000 habitantes o município. E você vê que ela está correndo atrás. Está correndo atrás para se capacitar, para estar conforme a lei, né? Ela até do controle interno desse município. E às vezes a gente mora aqui no município do Rio de Janeiro, um grande município, e tem gente que não está nem aí para a nova lei de licitações. Está seguindo conforme ali a maré e tá tudo certo. E a galera do controle interno tá desesperada porque tá muito ferrada, né? Tá, com certeza. Tem que correr atrás, se não correr atrás... A galera tá muito ferrada. Gisela, então, meu amor... Eu tava com ela hoje. De luz. Ela é maravilhosa, né? Com certeza. Gisela é uma grande amiga também. Ela é uma luz, cara. Ela é uma luz maravilhosa. Então, vamos partir para a segunda pergunta, vamos né? Lá. Senão daqui a pouco dá 4 horas da tarde. Aí sua esposa vai tirar teu corpo. Tem que buscar essas crianças. Em pleno sistema econômico capitalista, você acredita que as boas práticas de ESG, ou seja, sustentabilidade, trazidas pela nova lei de licitações e contratos, conseguirão ser desenvolvidas pelo mercado privado? Muito difícil, Fabi. Sendo bem sincero, muito difícil. Né? Não só a questão de sustentabilidade, questão de compliance, questão de programa de integridade. Na verdade, por exemplo, o desenvolvimento sustentável que veio lá no decreto 10024, ele veio só para falar que tinha. Tem uma frase do Renato Fenili,
quando, eu não me recordo se foi pelo decreto 10.024 ou se foi na nova lei de licitações, mas ele falou assim, que toda compra pública, ela deve ser sustentável, tipo, não é uma possibilidade, né? Tem que ser uma regra, né? A nova lei de licitações vem com um viés também de ciclo de vida da contratação do objeto. Para quem não sabe o que é ciclo de vida, é uma melhor contratação. Eu sempre trago o exemplo assim, bem básico, bem chulo, digamos assim, da bateria de carro. Você tem aquela bateria que é mais cara, custa R$300, mas ela tem a durabilidade média de 3 anos. E você tem uma outra bateria que ela é mais barata, R$200, mas ela tem a durabilidade média de 1 ano. Qual que é o melhor ciclo de vida daquela contratação? É a bateria de R$300. Agora você imagina esse exemplo básico que eu dei e você tornar isso num regulamento, né? E trazendo para o mercado privado. O que tem sido praticado, sinceramente, Fabi, é uma demasia de preços baixos nas licitações. Essa é a realidade. E como que um licitante ele vai pensar num ESG, numa sustentabilidade, numa questão social, numa questão ambiental? Realmente ele não vai ter tempo hábil para isso. Eu vou trazer uma estatística agora real, tá, gente? Do MEC. Do MEC. Vou trazer uma estatística real do governo federal. Tem uma notícia que está no site do gov.br, que no primeiro quadrimestre de 2023 foram criadas mais de 1 milhão de CNPJs. Foram criados mais de 1 milhão de CNPJs, totalizando naquela época, a notícia é de maio de 2023, mais de 21 milhões de CNPJs ativos. E desses 21 milhões de CNPJs ativos, 93,7 eram micro e pequenas empresas, que são as empresas que rodam o país. Essa que é a realidade. Mas você acha que uma micro e pequena empresa faturando 360 mil por ano, consegue pensar numa sustentabilidade? É muito difícil. Porque, vamos falar, quando a gente fala sustentabilidade, o pessoal já lembra logo das lixeirinhas, né? Daquelas lixeirinhas das cores. Perfeito. Nem isso é possível fazer. Porque ele coloca lá, tá lindo e maravilhoso, mas tá fazendo realmente a separação? Você vê que é uma coisa tão simples. E quando a gente traz para as vendas públicas, a administração ela pode realmente até exigir vários critérios, especificações, mas em dado momento ela começa a travar, porque ela começa a fazer um direcionamento. Mesmo a nova lei de licitações, por exemplo, trazendo a possibilidade de indicar uma marca para padronização, compatibilidade, etc. Mas aí começa a travar, fala, cara, se eu começar a colocar aqui muito critério, eu vou começar ou a direcionar ou perder competitividade. Se eu perco competitividade, eu perco economia. Então é tão complexo o negócio que é difícil chegar para você e falar, não, vai ser tão simples aí se adaptar. Ou seja, 94% quase das empresas atuais do Brasil são micro e pequenas empresas. Como que elas vão, da onde que vai tirar verba para investir em sustentabilidade? A não ser que tenha algum tipo de incentivo. E tem, sinceramente? Não tem, cara. Não tem. O compliance, o programa de integridade até tem incentivo, porque é um critério de desempate na nova lei. Você reduz a questão, por exemplo, de uma penalidade na nova lei de licitações. É como se fosse um incentivo, mas também é um investimento absurdo para uma empresa em instaurar, né, um programa de integridade internamente. Não, minimamente, quando a gente pensa aí nessas questões de critério de desempate, é igualdade de condições entre homem e mulher, né? Que regulamento interno dentro da empresa privada que faça isso. Cara, Rafa, vamos falar, a gente está falando sobre isso aqui nos bastidores. A gente não tem essa realidade no mercado, a gente não tem essa realidade no nosso país. Infelizmente, até hoje, né? Hoje a gente está gravando aqui no Dia Internacional da Mulher, né? Mulherada, nosso mês aí, março. Eu fico muito feliz desse reconhecimento dessa data para poder lembrar de tudo de ruim que a gente já passou, né? Para poder conseguir estar aqui. Eu, principalmente, consegui estar aqui falando, né? Empresária, buscando aí um lugar ao sol, um posicionamento bem bom de mercado. Só que a realidade no macro mercado é bem aquém. Então, minimamente, né, uma equidade ali entre gêneros dentro de uma organização, a gente já não consegue.
Muito difícil. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, e você falou muito bem, né? Aí o tripé, que é social, ambiental e econômico, para as empresas praticarem nesse cenário completamente desfavorável que o capitalismo traz para a gente, e sem incentivo nenhum de governo para um empreendedor de pequeno porte, né? Pequeno porte, médio também pequeno porte. Porque, cara, eu, por exemplo, em todos os contratos que eu tenho, eu sofro bitributação de ISS. Os municípios que me pagam retêm na fonte e a atividade que eu pratico é no município sede. É devido no município sede da minha empresa. Nossa. Mas você não consegue bater com a contabilidade? Eu consigo abrir crédito. Só crédito? Município. Só crédito. Aí eu dou vontade de pegar esse crédito e sei lá o que eu faço. Porque eu vou fazer o quê? É isso que eu passo. Aí um ISS, que era para ser pequenininho, pela minha atividade já não é pequeno, e pela forma que eu trabalho, né, que eu operacionalizo a minha empresa no mercado através da administração pública, não, a gente não pode abrir mão de receita, é crime. Porra, a receita não é devido para eles, Rafa. E aí, olha o incentivo que você tem. Você não tem incentivo nenhum de lugar nenhum. Zero. É muito negativo. Difícil. Aí eu realmente preciso praticar sustentabilidade. Eu reconheço que eu tenho. Eu sei da minha responsabilidade, principalmente moral, sobretudo, né? Acima de tudo. Mas como é que dinheiro, gente, que eu queria saber, né? Porque como é que você faz? Você tá pelo pescoço aqui de imposto. Né? O governo cata de você o que dá para catar. Com certeza. E é qualquer governo. Estamos no sistema capitalista, a galera precisa se manter onde quer que Empresariar seja, né? é difícil. É muito. Muito difícil. Empreender é difícil. Não tem uma frase do Flávio Augusto que ele fala isso, né? Ele responde uma caixinha de perguntas e publica isso. E perguntaram para ele, empreender é para todo mundo? Ele fala, cara, empreender não é para todo mundo. É para realmente aguentar o dia a dia. É saber que você vive numa instabilidade, não uma estabilidade. Uhum. É saber que no mês que vem, de repente, você pode perder todos os seus clientes. E você vai ter que se reinventar. Saber que no meio de uma pandemia, você tem que fazer de alguma forma a receita chegar na sua empresa. Aí ele começa, né? Ele fala lá um monte de realidade que a gente sabe do que é empreender. Depois que eu comecei a empreender, eu sei o que é isso. Tem mês que você consegue faturar mais e tem mês que você consegue faturar menos. Você não tem uma receita certa. Certo. É muito difícil. É horrível. Não, esse desgaste emocional, a gente tem que ter muito equilíbrio emocional. Porque tem mês que você fatura uma grana, nossa, é exorbitante. Tem mês que não entra nada. Nada. O cliente atrasa. A gente pode até fazer um podcast aí de como empreender. Eu gosto disso, tá? Isso é sustentabilidade. Né? Porque acaba que você está ensinando aí o crescimento econômico. Não é fácil empreender, mas por outro lado, obviamente, tem a sua tranquilidade, a sua liberdade, né? Financeira também, a liberdade de você falar assim, cara, eu vou gravar um podcast 2:30 da tarde, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, a empresa está rodando e está tudo certo, entende? Então, assim, tem seus pontos negativos e positivos. Agora, tem gente que prefere seguir na CLT porque quer ter ali a sua tranquilidade. Falsa, né? Não sei se seria falsa, porque o mundo precisa disso. Você entende? É uma realidade. Você imagina você chegar, por exemplo, no McDonald's e não ter uma pessoa para te atender. Você chegar em qualquer lugar e você não ter uma recepcionista ou um recepcionista. Você entende? O mundo é isso. O mundo capitalista. Não tem jeito. Sim, a pessoa pode se reinventar e falar assim, eu prefiro isso, então vou fazer algo para mudar. E a internet proporciona isso. Tem gente que chega na internet, faz um monte de coisa engraçada e já viraliza e tá ganhando milhares de dinheiro. Por isso, tantas questões alternativas aqui no podcast. A gente viraliza e fala, faz os cortes e coloca no TikTok que dá bom. Vai dar bom. Menino, tá no TikTok, tá no YouTube. Tá? Então vambora. Tá no Instagram. Vamos que tem que fazer acontecer, né? Porque é muito difícil. Não é fácil. Inclusive empreender no mundo das licitações. E você tem campo para isso. Por exemplo, você presta assessoria e consultoria para serviço público e para serviço privado, né? Eu atuo com treinamentos,
para o serviço privado, treinamentos in company, eu atuo com consultorias, né, mentorias. Então, tudo isso dentro do âmbito. Aí, dentro da consultoria, você tem N serviços. Onde você pode participar de uma licitação presencial, você pode participar de uma licitação pontual, você pode fechar uma assessoria mensal. Então, tudo isso você consegue empreender ali nas licitações. Semana passada eu estava em Minas, uma empresa me contratou para fazer uma licitação de 500 milhões dentro da empresa deles. Então, olha que grande oportunidade que você tem. Sim. Agora, isso vai acontecer todo mês? Você vai ganhar um dinheirão todo mês? Não vai ganhar todo mês, isso aí acontece. E aí você tem que manter ali a sua linha tênue de ter suas, a sua sustentabilidade, literalmente. Sustentabilidade, você ter uma receita mensal para te manter, para pagar as suas contas e ter, digamos que o prolabore, né? Porque o contador adora isso, né? É. Prolabore. Eu adoro. Não, mas é realmente muito complexo. E eu não vejo nessa realidade nossa capitalista, assim, facilidade para que a gente minimamente consiga promover, para que o mercado, né, que a gente atua em geral, consiga promover ESG, assim, com tanta tranquilidade, não. Não, principalmente o mercado de licitação. Que é muito mais difícil, né? Realmente é burocrático. Eu vender para a iniciativa privada uma caneca não é a mesma coisa que eu vender para o governo. Eu posso vender para você, consumidor final, ou posso vender para a empresa do fulano de tal, posso vender para uma festa de aniversário, para um evento. Aí no dia anterior a pessoa chega e fala assim, não quero mais. Aí você fala, caramba, produzir tudo. Pode acontecer na administração? Pode acontecer, mas se você já tem um empenho, está tudo certo, é muito mais difícil de acontecer. Só que, por outro lado, quando você vende para a iniciativa privada, você não tem toda aquela burocracia de certidão, de documentação, de nada. Você vai vender lá para o fulano de tal, para a empresa e está tudo certo. Para o governo, não. Você tem todo um critério que, se você não seguir, você pode, inclusive, ser multado, penalizado. Outra coisa também que está me deixando com essas questões assim, de sustentabilidade para a empresa, e ontem eu vi uma live rapidamente da Vivi e da... esqueci o nome dela, gente. Priscila? Da Priscila, Eu vi a live, mas não consegui assistir porque eu tava dando aula. Foi maravilhosa. Priscila maravilhosa e Vivi Mafissoni também maravilhosa. Sim. E aí elas estavam falando exatamente sobre isso. E, cara, como que a gente vai observar, né, a aplicabilidade das sanções para as empresas, principalmente atraso, né, questões de multa e tudo mais, sem critérios e condições nenhumas que a gente vê dentro do órgão, né, para poder balizar, para poder criar uma régua ali. Não, assim, se ele cometer isso aqui X para o objeto tal, você vai aplicar a multa de 0,5%. Nesse contrato aqui de engenharia, uma obra de não sei quanto, de grande vulto, que o grande vulto para o município não é o mesmo para a administração do âmbito federal, óbvio, né? Porque... E aí as meninas alcançaram esse assunto, né, esse tema, e falaram nesse formato e convergiu com a minha preocupação quanto à sustentabilidade. Cara, se você aplicar uma multa aleatória de 30%, e eu tô vendo isso, o povo colocando isso no termo de referência aleatoriamente, sem critério e fundamentação nenhuma. Dependendo da empresa, Rafa, você vai acabar com a empresa. Você fecha a empresa. Tem empresa que só atua com licitação, Fabi. Então, você penalizar uma empresa, dar uma multa numa empresa dessa de 30%, e vamos supor que ela fechou um contrato de 1 milhão, a lucratividade já não é das melhores. Se a gente fala de serviço, bota aí um lucro médio de 5, 6, 7%, cara. Essas coisas de internet que fala que você vai ganhar 50% de lucro. Aonde? Eu queria saber também. Entendeu? Mas não é assim que funciona. Nem eu aqui comercializando conhecimento conseguindo ter esse lucro. Não é fácil, cara. Não é fácil. E aí você imagina essa empresa tomar uma multa de 30%, 300 mil reais. Você fecha a empresa. Olha, eu tô vendo a equipe de planejamento, a equipe de planejamento sem critério, né, e conhecimento nesse sentido, porque não tá todo mundo mesmo que perdido nesse cenário. E você imagina uma equipe de planejamento, o pessoal de farmácia elaborando um termo de referência. E aí vai lá e coloca que a multa vai ser no valor de 30%. Cara, que critério e condição aquele profissional, né, com expertise na área dele, tem para poder criar aquilo ali, para poder
trazer aquela informação ali para dentro do termo de referência. Copia e cola, né? Copia e cola. Tá na lei, é igual garantia de proposta. Tá na lei, no artigo 58, copia e cola. Copia e cola. Rafa, então vamos para a terceira pergunta. Terceira e última pergunta aí desse podcast, que a gente já está pensando em marcar o segundo, porque ainda tem muita coisa para poder falar. Por que as empresas licitantes acreditam que a fase licitatória da contratação pública se restringe única e exclusivamente às etapas de lance? Nossa. Por quê? É a pergunta do milhão, né? É a pergunta de $1 milhão. Eu falo disso constantemente. Gente, participar de processo licitatório não é só proposta, lance e habilitação. Você tem que pensar, inclusive, na parte de execução. Inclusive, na análise do edital, você tem que fazer antes de participar do processo. E aí, o raio dos licitantes só querem analisar o quê? Proposta e habilitação. E agora estão analisando o modo de disputa, né? Então, faz toda essa análise, e aí quando chega lá na execução de contrato, ou então numa ata de registro de preços, eles ficam, mas o que eu tenho que fazer aqui? Qual é o prazo disso? Qual a documentação que eu tenho que apresentar? E aí surge um monte de dúvidas que eles praticamente são obrigados a aceitar, porque não leram antes de participar do processo. Então, realmente, você tem que fazer todo um trabalho antes de participar do processo licitatório, que é analisar o edital corretamente, verificar as regulamentações que estão sendo utilizadas naquele edital, fazer os devidos esclarecimentos. Se tiver direcionamento, tem que impugnar o edital de licitação, verificar esclarecimento e impugnação realizada, elaborada pelo meu concorrente, que pode impactar não só na minha elaboração de proposta, mas na minha execução contratual. Eu sempre trago até o exemplo, Fabi, sobre a questão da visita técnica. A gente sabe que na nova lei, né, até pela 8666, o TCU já tinha, né, batido muito nessa tecla em relação à não obrigação da vistoria técnica e trazendo como de forma facultativa com a apresentação da declaração de conhecimento. E eu sempre falo assim, gente, façam a vistoria técnica. Mas não é colocar um administrativo para poder verificar uma obra. Claro que não adianta nada. Aí você apresenta a declaração. Não tem necessidade. Por que faz a vistoria técnica? Eu vou dar o exemplo do ar-condicionado, que eu atuei muito tempo. Então você imagina a manutenção em equipamento split. No split você tem a unidade interna, que é a evaporadora, que fica do lado de dentro, e a unidade externa, que é a condensadora. Se fosse aqui, uma escada já daria jeito. Você tem a unidade interna ali, você tira. A unidade externa, só Deus sabe onde vai ficar. Pode ser que fique lá no terraço, pode ser que fique no alto. E aí, você imagina participar de um processo licitatório, onde você tem manutenção de 6 splits, moleza. 6 splits, bota aí 50, 100 reais por manutenção, empresa louca. E aí, não fez a visita técnica. Só que no tempo de referência tinha tudo. Leu de qualquer jeito. Na primeira reunião de trabalho, ela vai lá e o pé direito lá em cima. 3 splits de um lado e 3 do outro. O que ela vai ter que contratar? Andaime, técnico de segurança do trabalho, fazer o treinamento de NR, cinto de talabarte, tudo isso. Então vai ter que traçar um prejuízo absurdo para poder executar aquele serviço. Então é só um exemplo de que a empresa, ela não adianta se preocupar só, respondendo a sua pergunta, né? Só com a fase de lances. Agora, por que ela só se preocupa com a fase de lances? É porque ela ainda não se capacitou. Ou com a Fabi ou com o Rafael Ícaro. Muito bem. Momento merchan. Ô Rafa, e eu acho que essa prática vai quase que vedar a possibilidade de aplicar desenvolvimento sustentável, assim, das empresas fazerem ESG, né? Sim. Porque como que você tem ali um orçamento balizador da contratação, que em regra foi estudado, e agora na nova lei de licitação tenho certeza, senhores, que foi estudado. A gente acredita que tenha sido. Então, óbvio que aquele preço trazido ali dentro do instrumento convocatório é um preço, né, que é para servir de régua para você. Como que você vai para a licitação e você desce 70% a menos do que aquele preço que é para servir de régua? Como que você vai conseguir, como que aquilo vai ser execuível? É surreal. Se a gente estava falando de bastidores aqui de alguns exemplos, e teve uma licitação de uma estatal que era para controle de pragas. Eu não sei se você já viu alguma licitação de controle de pragas. E realmente o preço vai muito lá embaixo. Às vezes fecham a 1 centavo o metro quadrado. Eu já vi licitação fechando a 1 centavo o metro quadrado. E tinha uma licitação
Vou falar o nome da estatal, acho que não tem problema, né? É tudo público. Qualquer coisa a gente faz um... É a Empresa Brasil de Comunicação. Inclusive, já fiquei 5 anos lá prestando serviço na parte de ar-condicionado, na época da empresa. Mas a Empresa Brasil de Comunicação licitou, o estimado para o item de controle de pragas e tudo mais era de 1.300.000. Não, 1.500.000. Fechou em 133 mil. Tá no Comprasnet, tá, gente? Essa informação. Posso passar o ASG, número do pregão, tá tudo lá. Fechou em 100 e poucos mil reais. E tava em 1.500.000, se eu não me engano, 1.400.000 estimado. Fechou em 100 e poucos mil reais. Como que é execuível? Como que você vai trazer boas práticas sustentáveis? É difícil até de falar, né? E isso, aí, obviamente, é pela lei deles, né? Da lei da estatal, 3303, tem seu regulamento. Quando a gente traz para a nova lei, ela traz um parâmetro de inexecuibilidade para obras e serviços de engenharia com valores inferiores a 75% do valor orçado pela administração. A IN 73 de 2022, que é de âmbito federal, dos critérios de julgamento menor preço e maior desconto, ela se manteve a inexecuibilidade para obras e serviços de engenharia e trouxe um outro parâmetro de inexecuibilidade para bens e serviços em geral, que tem que efetuar pelo menos uma diligência, né? Então, eu acredito que a administração pelo menos faça isso, faça uma diligência em cima dessas licitações, né? É isso que a gente precisa. Eu acho que em alguns casos os indícios de preço inexecuível é muito grande ali, é muito aparente, sabe? E eu acho que as pessoas tinham que parar de ter medo, né? E já colocar ali, olha, há indícios de inexecuibilidade e eu vou diligenciar isso aqui, quero que você me abra uma planilha, oportuniza, contraditória, óbvio, sempre, mas precisam minimamente ter esses critérios, porque não vai conseguir executar. E isso, Rafa, eles precisam ver, e eu faço curso, né, de gerenciamento de riscos, gestão de gerenciamento de riscos, e eu falo muito sobre isso. Isso tem que estar previsto, né, no teu gerenciamento de riscos, na fase de planejamento ali. As pessoas estão deixando passar questões muito, muito importantes, imprescindíveis, né, para um melhor resultado da contratação. E a lei agora, ela pensa em melhor resultado, ela pensa em efetividade, né, eficiência, eficácia e qualidade. Ela pensa nisso tudo, as pessoas precisam ampliar a mente delas, né? Não dá para você ter 1.500.000 de estimado, 1.600.000 e você fechar com uma empresa por 130 mil reais. Essa foi recorde mesmo, surreal. Eu acho que as pessoas também têm que aprender que não é só a etapa de lance, né? O edital foi publicado, caraca, lê aquela merda. Exato. Né? Exato. Vai estudar, não, mas eu não quero. Se você quer participar de licitação, de fato, você precisa ou capacitar, né, seus funcionários ou terceirizar aquilo ali. Vou te dar um exemplo. Eu estava chegando para a gravação desse podcast, um cliente entrou em contato e a gente participa de algumas licitações para ele de controle de pragas e ele nós fechamos para ele no ano passado uma licitação na Justiça Federal. Ele falou: Rafael, se eu pedir a desistência do contrato, aí eu sofro alguma coisa, eu levo uma multa, um impedimento, não sei o quê. Eu falei: mas por que você quer fazer isso? Ele: não, porque eles estão colocando só para trabalhar final de semana. Eu falei: mas isso não estava no termo de referência? Ele falou: não, estava, mas não tem nenhuma saída. Eu falei: olha, eu não faria isso, cara, eu assumiria o prejuízo. Porque se você deixou de ler essa informação e assumiu isso e agora você vai pedir para sair porque está trabalhando no final de semana, tendo essa informação no seu contrato, você está passível sim de penalidade, você está passível sim de multa, de inclusive impedimento de licitar. Isso vai te prejudicar. Às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, é melhor você assumir o risco, assumir o prejuízo. O que é um problema, né? Porque eles acabam assumindo o prejuízo, prestando um serviço horrível. Que também está passível. É um efeito dominó, que também está passível de tomar ali. Exato, principalmente numa justiça, né, federal. Pois é, olha só. Mais um órgão aí. Não falei qual é a justiça. Pois é. E as pessoas não têm noção, né? Eu vou prestar serviço lá para a Justiça Federal e vou cagar a porra da não tem jeito. Eu mostrei um edital ontem no curso da nova lei, do TRF4. Tá lá, baixei pelo PNCP.
Era contratação de serviços de divisória, de vidros, não sei o quê. E bem assim, no primeiro parágrafo do edital, estava conscientização para os licitantes. Olha, fiquem atentos ao chat, achei muito legal isso. Que se não enviar a documentação solicitada, estará passível de processo administrativo. Estava lá. Ou seja, nem precisa colocar, né? Pode colocar ao longo do edital na parte de sanção e tudo mais, mas estava lá. No primeiro parágrafo do edital, essa informação. Cara, mas eu também acho, eu já tô do lado do que o óbvio tem que ser dito, Rafa, sinceramente, porque o negócio tá tão feio. Sim, o óbvio tem que ser dito, a galera tem que tomar uma sacudida, porque precisa acordar pra vida. Aqui, e uma perguntinha que eu faço sempre pra galera, o que você acha que a administração pública vai continuar fazendo muito pregão na forma presencial, ou você acha que não, Fabi? 100% vai ser eletrônica, vai ficar tudo dominado. O que você acha? Não, vai diminuir muito o presencial, mas ainda vai acontecer o presencial. Eles vão dar um jeito de justificar, de motivar. Coloca uma câmerazinha lá da Logitech. De justificar, de explicar, de fazer como dá um jeito. Teve uma convidada que falou assim, Fabi, já tá cheio de processo, um convidado, foi o Gabriel, né? Já tá cheio de processo já de câmera, de não sei o que, lá. Porque, olha só, que loucura, né? Isso ainda é a zona de perigo, né? Esse negócio de gravar em áudio e vídeo. Como é que vai gravar? E se não captar o áudio de todo mundo? E se não pegar a filmagem de todo mundo? Até que ponto isso vai servir de forma jurídica daquela contratação? Porque a nova lei só fala que tem que gravar em áudio e vídeo, né? Não traz o detalhe de como que tem que ser, mas para bom entendedor, qualquer pinga é letra. Então, se você fala gravar em áudio e vídeo, você grava a sessão, como se fosse uma plenária. Todo mundo que falar tem que captar o áudio. Mas será que numa prefeitura de 30 mil habitantes, de repente ela vai fazer essa gravação? Que vai dispensar o pregão eletrônico, justificando que não tem internet direito, e como é que vai manter ali aquela gravação, né, efetiva. Entendeu? Então, assim, é uma nebulosidade que está dentro dessa gravação. Eu chamo de zona de perigo. É uma zona de perigo. Mas vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Rafa, vamos então para o nosso primeiro quadro, que chama Direito Terapia. O que esse quadro consiste, né? Esse quadro consiste em você trazer uma contribuição dentro da ciência do direito para o nosso tema balizador, que a gente já falou várias aqui, inclusive, né? E sugiro, né, galera, capacitem-se, pelo amor de Deus, né, para participar de licitação, ainda que do setor privado, vocês precisam capacitar, precisam buscar uma assessoria, precisam buscar condições as quais oportunize, né, um princípio de eficiência. Você entrar na administração, sim, né, trazendo para dentro da administração o princípio da eficiência técnica ali e também dos trâmites administrativos da participação da licitação, né, Rafa? Sim. Então, o que você pode contribuir para a gente dentro da ciência do direito aí para o nosso tema balizador? Vou repetir o nosso tema balizador, que é o mercado privado e as contratações públicas. As empresas licitantes estão preparadas para a nova lei de licitação? O principal, você acabou já mencionando, que é a capacitação. Não tem como a gente... Parece clichê, né? Falar de capacitação, de atualização. Mas a gente está vivendo um momento delicado no qual eu vejo que o licitante ele vai ter alguns caminhos a se seguir. Um deles é aprender sozinho. Então ele vai tropeçando nas pedras do caminho e está possível até de receber uma penalidade, uma multa e tudo mais. O segundo caminho é ele buscar um conhecimento, ele buscar a informação, né? E aí ele pode buscar no formato que solo, como se fosse autodidata, né? Eu vou na lei, vou estudar, vou assistir um podcast, vou estudar. E aí só autodidata. E ele tem o terceiro caminho, que é buscar algo já estruturado, um curso estruturado, ou uma assessoria, uma consultoria estruturada, que vai realmente conduzir aquela empresa para conseguir o êxito necessário nas licitações sem a preocupação. Porque às vezes o empresário fala assim, eu sou empresário, mas, cara, cabeça de empresário ou de chefe? Porque ele tem aquela cabeça de que vai fazer tudo. Ele vai fazer o processo de licitação, vai cotar o material, vai ligar para a transportadora, vai empacotar, vai enviar. É tanta coisa que ele tem que fazer. Em vez dele pensar na estratégia da empresa dele. Empresário, ele tem que pensar na estratégia da empresa dele. Ele não tem que pensar em licitação, no processo de licitação. Dica de ouro aí, senhores empresários. Dica de ouro. Ele tem que pensar na estratégia da empresa dele. Se ele vende material de escritório, ele tem que buscar melhor
campo para vender o material dele, melhores fornecedores e tudo mais através da sua equipe, ou se ele for sozinho, tudo bem. Mas não pensar no processo de licitação. Ele vai ter que se renovar, aprender do zero o processo de licitação. Não é que não pode, ele vai aprender. Só que vai demorar e ele vai ter que fazer isso concomitantemente, aí isso vai atrapalhar. Então ele tem 3 caminhos. Ou aprende sozinho, ou não aprende, ou melhor, não aprende e vai aprendendo com as pedras no caminho, na participação dos processos, ou então busca o conhecimento estruturado. Busca um curso, busca uma mentoria, busca uma consultoria, assessoria, como seus clientes fazem. Esse é o melhor caminho, que aí você vai ter alguém para te balizar. Então não foi nem como é que fala? Uma contribuição aí para a ciência do direito. Foi uma super dica de ouro que você trouxe, né, Rafa? Dica de ouro. Dica de ouro, isso pessoal. aí mesmo. A galera tem que se conscientizar que as coisas estão mudando, o cenário está completamente diferente. A gente tem que trazer boas práticas de ESG, sim. Né? A gente tem que auxiliar a administração pública, principalmente oportunizando aí o princípio da eficiência. E eu acredito que o cenário aí, o mercado privado, ele precisa também ampliar os horizontes. E amplia esses horizontes o quê? Buscando conhecimento, né, Rafa? Sim, e qualquer área você precisa sempre estar em atualização. Não diferente ou muito mais importante na licitação. A gente está dentro de uma nova lei, aí todo mundo quer saber tudo do zero, do nada. Tipo, não, sou craque, sei tudo da nova lei. Não sabe nada. Quem sabe tudo não sabe nada, já falava Mário Sérgio Cortella. Quem sabe tudo não sabe nada. Eu amo Cortella. Eu também gosto. Não sabe nada. Então, realmente é algo que tem que colocar na cabeça de que você precisa estar em constante atualização. Se você não se ficar se atualizando, buscando conhecimento, que a gente tem cursos generalistas, que são bons até, e cursos específicos. Se eu trabalho com terceirização de mão de obra, cara, eu vou buscar um curso, por exemplo, do Eduardo Guimarães, professor Eduardo, grande amigo, que é o quê? Planilha de custos e formação de preços. Sim. Então, vou focar nessa área. Agora, não, quero aprender, vou aprender na marra. Aí vou buscar na internet e tudo mais. Vai aprender? Vai. Mas a tendência de demorar é muito maior. É muito maior, com certeza absoluta. Então é isso, gente. Contribuição dada pelo nosso querido Rafael Ícaro. E vamos para o nosso segundo quadro, que chama-se Vinho Terapia, que é aqui o nosso vinho. Rafa, mais uma vez, obrigada aqui por ter participado aqui, tá? Por estar participando. Brindou, tem que beber. Brindou, tem que beber. Então, esse quadro consiste em a gente trazer algumas contribuições aí de poesias, poemas, rimas ou contribuições que você quiser. Declamar uma poesia para sua esposa. Qual é o nome dela? Daiane. Rafael Ícaro vai declamar uma poesia para você nesse momento. Mas o convidado que fala? Isso não estava no script, não. Não que não mereça, que eu posso fazer. Eu vou, enquanto você pensa aí para uma poesia para você, Daiane, eu vou falar que eu trouxe já, aproveitando oportunamente, o mês de março, né, que é o mês das mulheres. E a gente está gravando aqui no Dia Internacional da Mulher. Daiane, parabéns, tá, por esse dia. E a todas as mulheres aqui, comigo aqui, no nosso estúdio, né? Parabéns a todas vocês, que a gente consiga cada vez mais estar em ascensão aí, principalmente no mercado de trabalho, que é muito importante marcar esse posicionamento. Eu trouxe, então, referências assim, de escritoras maravilhosas. Tais escritoras: Frida Kahlo, Clarice Lispector e Fabi Matos. Que eu vou citar aqui com vocês. O que eu trouxe aqui da Frida Kahlo? Amuralhar o próprio sofrimento é arriscar que ele te devore a partir do teu interior. Cara, eu amo a Frida Kahlo. Essa mulher é um gênio. Eu fui assistir a como é que fala, gente? Exposição. Muito bem. Foi o ponto, né? Ponto. Eu fui assistir a exposição dela ali em Copacabana. Caraca, eu chorei o tempo inteiro. Foi muito maravilhoso. Ela foi, né? Infelizmente não tá mais entre nós. Mas até hoje, cara, às vezes eu assisto alguns vídeos, algumas coisas assim da Frida Kahlo. Eu tenho até um quadro dela ali, ó. Maravilhosa. Eu me sensibilizo e aprendo muito, sabe, como ser humano. Porque imagina uma pessoa, uma mulher que passou por tudo que ela passou e... O quê? Tô vendo mais à vontade.
uma mulher que passou por tudo que ela passou, principalmente com o marido, assim, sabe? E sempre acreditar nela, sempre falar sobre ela, e tem pessoas que têm dificuldade de olhar pra dentro de si, né? E essa reflexão, pra gente, você acabou de falar aí do Cortella, e é um filósofo maravilhoso, eu amo filosofia, eu ainda quero fazer filosofia, você acredita? Vai com Ainda tudo. quero estudar filosofia. Porque é onde você aprende a olhar pra si, sabe? Trazer o melhor de você pro mundo, o melhor de você pra si próprio. E essas pessoas, assim, merecem toda a atenção, e eu enalteço mesmo, sabe? Porque eu admiro muito. E aí também tem uma frase dela que todo mundo conhece, né? Que é: onde não puderes amar, não te demores. Então, mulherada, onde não puderes amar, não te demores. Tem também uma outra aqui. Bebia para afogar as mágoas, mas as malditas aprenderam a nadar. Boa tarde. É sobre isso, tá tudo bem. Aí tem uma da Clarice Lispector aqui, que é mais um pensamento, né? E como nascia? Por um quase. Podia ser outra. Podia ter nascido homem, felizmente nasci mulher. E vaidosa. Prefiro que saia um bom retrato meu no jornal do que os elogios. Tenho várias caras. Uma é quase bonita, outra é quase feia. Sou um quê? Um quase tudo. Cara, Clarice Lispector é maravilhosa. Eu tenho uma frase da Clarice Lispector tatuada aqui, que diz assim: tenho medo de bobos e coragens absurdas. Que é uma frase que me define assim muito, sabe? Legal. Porra, são referências assim maravilhosas de escrita. Sério, vocês vão ver o livro de muita poesia minha aí, Rafael, cara. Vambora. Essas são minhas referências. Enquanto você pensa aí na sua poesia aí, que você vai sério, falar né? pra sua esposa, uma rima, qualquer coisa, eu faço umas rimas aqui com o pessoal. Acho que vai te deixar descontraída. Eu vou fazer uma rima aqui com você. Eu vou pensar aqui e vou fazer. Mas antes vou declamar uma poesia a qual eu escrevi esse final de semana em Búzios. O nome dela chama-se Cidade de Búzios. A ideia dessa poesia é falar da minha alegria, ainda que toda a trajetória tenha sido tantas vezes de fantasia, para suportar a dor que toda essa caminhada me trazia. Alguns momentos pensei que desistiria, mas desistir não era opção. Eu precisava buscar conhecimento e aprender que a vida é uma eterna construção. Construção de valores que o ser humano não é capaz de ensinar. Você observa as leis da natureza, principalmente através do infinito do mar. Tem razões que só Deus conseguirá te explicar. Suporte o processo, espere o momento certo. Se permita, viva e tente voar. A vida não é o azul do céu, nem do mar. A vida tem momentos de altos e baixos, e é através desses momentos que ela vai te ensinar. Que o propósito de estarmos aqui, todos os dias, lutando, buscando, acertando, errando, sonhando, aprendendo, pensando em desistir até, mas nunca nos entregando. É para evoluirmos espiritualmente, de forma permanente, aproveitando suavemente o que a vida nos proporciona lentamente. Que a gente tenha a capacidade, o discernimento de observar a beleza, oriundo da natureza, que Deus construiu de forma surpreendente. Como o infinito do mar, o qual vislumbro ao escrever essa poesia, me sinto em constante histeria e contemplo sublime e ardentemente, esperando que toda essa trajetória vivida tenha um resultado incrível, inenarravelmente, como as águas que correm nos rios, noites, manhãs, tardes e ambientes frios. Contemplar esse céu azul na cidade de Búzios, em meio a sentimentos confusos, que não façam sentido, não se trata de jogos, que tudo seja real. Eu não vou ficar louco, nem que tudo esteja perdido, ainda que nada seja preciso. Sigo e estou evoluindo no único voo indo. Muito bem. E agora, vamos lá. Daiane. É Daiane ou Daiane? Daiane. Vamos ver se eu consigo fazer uma rima para Daiane. Rafael Ícaro, especialista em citação. Já te considero um grande irmão. Foi muito bom trazer você no podcast de frente com Fabi. Foi maravilhoso e a gente conseguiu se divertir. Levemente a gente trouxe assuntos descontentes. Falamos sobre a nova lei de licitação, que me traz grande inspiração.
ao saber que o mercado privado um dia saberá trazer para a gente que a administração pública merece capacitação através de uma lei que vai trazer inspiração, emoção e colaboração. Não foi? Foi legal. Não foi, queria uma melhor. Mas deixa eu rimar pra Daiane, então. Tem que ser rima, né? Não pode ser só declaração, não. Amor, te amo. Pode. Queria uma de mulher, cara. Ontem as meninas de lá falaram coisas de mulheres tão legais lá na saúde. Daiane, no Dia Internacional da Mulher, você deve estar aonde quiser, casado com esse ser humano incrível que veio falar de licitação no podcast De Frente com o Fabi, onde a gente ousou se divertir, falando sobre amor e generosidade, onde o Rafael Ícaro disse que divide todas as oportunidades com a mulher que ele ama de verdade. Nossa! Boa! Aí, ó, arrasei por você, Rafa! Da próxima vez eu treino, né? Podia ter falado, olha, vai ter uma rima, eu já vinha já com a colinha pronta. Não, mas eu prefiro que aconteça assim de supetão, que é melhor, É, né? foi bem alternativo. Essa foi maneira pra caramba. Agora vamos outra aqui. Pra poder finalizar pro Rafa. E você, Rafa, não vai nada? Não vai, de rimar? É. Deixa eu pensar. Daiane, amor da minha vida, eu te amo muito e você nunca será esquecida. Arrasou! Você é minha linda e nós dois construímos a nossa família. 2 filhos, um menino e uma menina. Eu amo muito você, o Anthony e a Alicia. No final não, mais ou menos. Não, ficou ótimo. Chegou? Ótimo. Legal. A gente, quando vai falando, vai se perdendo achando que não foi, né? Rafael Ícaro, meu irmão, inspirador de licitação, te conheci através das redes sociais, a qual me inspirei a trazer você a esses jornais, através desses canais que o De Frente com a Fabi vai oportunizar. Você trouxe muito valor e conhecimento para nós ofertar. Muito obrigada. Sensacional. Meu amigo, muito obrigada, tá? Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Tô muito feliz de você estar aqui. Ansiosa já para esse episódio ir pro ar, que eu acho que vai agregar muito valor e conhecimento mesmo, que é o que o podcast vem oportunizar, né? E através de muito divertimento, muita leveza, muita tranquilidade. E é isso que eu quero passar para as pessoas, e quero que as pessoas também, dentro de assuntos sérios, né, inerentes aí a diversas ciências, tragam aqui para dentro do podcast, se mostrem, sabe, se dispam de toda e qualquer vestimenta aí de legalidade, assim, de peso, e falem, olha, gente, a gente pensa isso, a gente fala com o coração, a gente fala de amor, a gente fala de família, a gente fala de filhos, e é isso que eu quero aqui, foi isso que eu vi, muito obrigada, tá? Espero que você tenha curtido, espero que você volte aqui pra gente poder gravar aí uma segunda etapa, pra gente rimar e brincar mais, foi muito especial pra mim, obrigada, viu? Ô, Fabi, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui gravando, né, divulgando também um pouco do trabalho, é muito bom essa troca, adorei esse podcast alternativo, né, diferenciado, mas muito legal, parabéns aí a toda a sua equipe também, obrigado por todo o suporte, e é isso, conte comigo, tô 100% à disposição, sempre que fizer o convite, a gente coloca na agenda e dá um jeito de vir, com certeza. Arrasou. Obrigada, Rafa, obrigada. Eu que agradeço. Valeu.